6 trilhões de dólares. Exatamente isso que você está inserido no dia de hoje assistindo esse vídeo comigo. O mercado de 6 trilhões de dólares, que tem uma projeção até 2028 ultrapassar a casa dos 9 trilhões, é o mercado que eu, você, todos nós que trabalhamos com a saúde estamos envolvidos, que é o mercado de qualidade de vida e bem-estar. As pessoas hoje, mais do que nunca na nossa história, estão buscando mais ferramentas, meios para se sentirem melhor, mais saudáveis. E pós-pandemia isso estourou. Em 2024 nós tivemos um valuation do mercado do CrossFit de 2,8 bilhões de dólares e com uma projeção até 2032 de 4,5 bilhões de dólares. E ali a gente acrescenta, considera desde marcas de equipamentos, marcas de roupas, suplementos, eventos, tudo que está dentro da educação também inserida dentro desse valuation. Então, a gente que acha que esse mercado está colapsando, na realidade, esse mercado não para de crescer. Sou Rafael Kiliper, especialista em crescimento de negócios dentro do fitness, CEO e fundador da IRC, que esse ano vai faturar 5 milhões de reais, e CMO da Skyhill. Foi um dos grandes embaixadores e investidores e hoje estou dentro das estratégias de uma marca que em 2026 vai faturar 22 milhões de reais. Hoje eu quero trazer para vocês algumas indagações muito importantes que impedem donos de box de crescerem, de dobrarem seu faturamento. E muito disso ouvindo inúmeros donos de box, visitando os inúmeros donos de box, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, eu pude identificar uma cultura muito comum entre a maioria. Eles erram em processos básicos, a começar muitas vezes com o seu diagnóstico. O que isso quer dizer, Rafa? Muitos hoje sabe o número de alunos, ou talvez nem tenham tanta certeza, mas não tem muita clareza sobre o que de fato acontece dentro da sua empresa. Por exemplo, qual que é a taxa de churn? Qual que é a taxa de cancelamento dos meus alunos? Como é que é a taxa de retenção dos meus clientes? Qual que é a taxa de captação que eu tenho mensal? Quantas aulas experimentais eu tenho de fato? O quanto que eu consigo converter? E aonde que estão os meus gargalos? E isso são dados muito importantes que a maioria, ouvindo a maioria, acaba não tendo muita clareza. E o pior, sabe o que é, galera? Não só ter clareza do seu diagnóstico atual, mas muitos têm dificuldade em projetar crescimento. Muitos não sabem quanto que vão ganhar em 2026. Eles falam, eu quero chegar a 150 alunos, mas isso é um número vago, porque você não tem uma projeção de fato de faturamento. Como que você vai criar estratégias eficientes para o seu negócio, para poder trabalhar um ticket médio maior, né, para faturar mais? Que ações eu posso trazer para o meu box, como venda de planos diferenciados ou produtos a mais, ou upsell dentro da minha linha, da minha esteira de produtos e que podem impactar o meu faturamento. Então, se você projeta somente número de aluno, na realidade você já está pecando quando a gente fala de um planejamento estratégico para 2026. É muito importante que a gente tenha como meta. Eu falei para vocês, esse ano a IRC vai faturar 5 milhões. Até 2030, a nossa projeção é mais de 18 milhões de faturamento. A Skyhill esse ano vai faturar 22 milhões, ela faturou 19,3 milhões ano passado. Então eu preciso entender em números, com previsibilidade, quais ações serão necessárias para o meu ano de 2026. Analisando muito negócios, eu acabo percebendo que muitas vezes não é nem número de aluno que salva o negócio, mas é a estruturação do modelo de negócio. E aqui eu preciso tocar num assunto, né, muito importante, que seria esses meios de pagamentos, facilitações que seriam o Gympass e o TotalPass, que eu vejo que acaba minando muito o faturamento, o ticket médio da maioria dos donos de box. A cada 10 pessoas que eu ouço, pelo menos 9 reclamam desse processo dentro do seu box, dentro do seu negócio. E aí, o porquê que isso acaba sendo um problema? Porque a gente não tem uma visão clara do nosso negócio, a gente não tem uma projeção para o ano, consequentemente, qualquer caminho
acaba bastando, acaba sendo útil, né? Então você acaba aceitando um Total Pass, um Gym Pass, porque, cara, aquilo ali vai impactar meu número de alunos, aquilo ali, né? Ah, vai me dar uma receita a mais aqui para me pagar, e acaba não tendo uma estratégia bem elaborada para aquilo. Isso acaba sendo um problema. Eu não vou entrar muito a fundo nesse vídeo com vocês sobre essa plataforma, mas eu quero que vocês entendam que a gente precisa ter muita clareza numa triade do empreendedorismo dentro do fitness, que é a captação, a retenção e a taxa de churn. O que isso quer dizer, Rafa? Quantos alunos eu consigo captar por mês, o quantos alunos que eu consigo converter por mês e quantos alunos eu consigo segurar dentro da minha operação, diminuir a taxa de cancelamento. Eu analiso negócios aqui e estou envolvido em alguns negócios que o problema não é nem mais a quantidade de alunos que fazem aula experimental. O problema para muitos bots é a quantidade de alunos que desistem, e isso acaba sendo uma decorrência do quê? De você não ter muita clareza sobre a jornada do seu cliente. O que ele precisa? O que ele quer? O que ele gostaria de fazer? Será que você está fazendo eventos o suficiente para esse aluno? Será que você está mensurando? Uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Qual que é a diferença de um médico de postinho para um clínico, um médico especialista? Se tu parar para analisar, quando a gente vai num postinho de saúde, né? Aquela rotatividade alta de pacientes é o quê? Tempo, velocidade, ele entra, já sai, faz 2, 3 perguntas e já faz o diagnóstico para você. Diferente de um especialista que cobra ali 400, 500 reais para ter uma conversa com você, ele pede um exame, ele faz uma análise desse exame, ele faz inúmeras perguntas, ele avalia sua situação atual de saúde e ele traz um direcionamento estratégico para você. Qual que é a diferença dos dois? Aqui eu consigo ter muito mais confiança. Por mais que o médico do postinho muitas vezes vai me dar um diagnóstico bom, eficiente, mas o especialista de fato você confia mais, você tem mais autoridade com ele. Então, muitas vezes essa retenção do meu aluno, né? Como que eu diminuo essa taxa de churn dele, se dá muitas vezes para eu conseguir mensurar os resultados deles. Cara, eu tô dentro da modalidade há mais de 12 anos, e se tem uma das modalidades que mais gera impacto, né, transformação física, emocional, é a tal da modalidade que a gente está inserido. É indiscutível uma modalidade que gera muito, mas muito resultado dentro do box. A grande questão é, o seu aluno está consciente desse resultado que ele está tendo? Pô, eu acho que eu evoluí no meu agachamento, eu acho que eu evoluí na minha força de puxada, eu acho que eu melhorei no... Mas esse achismo, muitas vezes, não é algo palpável e que se torna algo valoroso para o seu cliente não abandonar o seu box. Então, quando a gente olha para esses dados, essa triade do empreendedorismo, a gente avalia que muitas vezes aonde está o meu gargalo, se é na taxa de captação, pô, eu não consigo captar muitos clientes, ou meu time técnico, ele não consegue vender, ou eu tenho uma recepcionista que a taxa de conversão dela é muito baixa. Só que daí você pensa, pô, quem que é o principal vendedor da sua unidade? É o recepcionista, é o seu treinador? Quantas horas o seu cliente vai ter com o seu treinador? Quantas horas ele vai ter com o seu recepcionista? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o melhor comercial que você tem dentro do seu negócio é aquele que gera a experiência de fato. Você entra num restaurante, quem que é a primeira impressão? Cara, é o garçom. A comida boa é essencial, é primordial, mas a experiência do cliente através do garçom é muito importante. Ele oferecer outras opções do cardápio é muito importante. O treinador é como se fosse o garçom dentro do box. Ele oferece, ele mostra, ele orienta, ele mostra como que você pode comer aquilo ali, quais opções que você tem dentro do cardápio. Ele acaba sendo um grande vendedor dentro do seu negócio. Eu, sem saber, quando eu dava aula no Piso Preto, eu era um cara muito bom de vendas. Por quê? Eu gerava experiência, eu gerava cuidado, eu gerava empatia com o meu cliente e ele queria continuar dentro daquele negócio. O box onde eu trabalhei durante 4 anos chegou a ter 600 alunos. 600 alunos, galera. Porque a gente tinha um processo ali bem estruturado, principalmente o treinador sendo um cara muito importante dentro desse processo de integração do aluno, né?
Então muitas pessoas acabam falhando em quem que eu coloco a responsabilidade da venda. Muitas vezes a pessoa da recepção, se tiver, porque nem é necessário na maioria das vezes, dependendo do modelo de negócio que você tem, você coloca essa responsabilidade, você treina o seu treinador para de fato seguir um script, né? Seguir ali alguns processos comerciais bem importantes para concluir aquela venda, para conseguir converter aquele aluno. Mas eu sei que vocês muitas vezes têm problemas ali também na parte do churn, como eu falei, né? E aí eu trouxe para vocês alguma perspectiva interessante que seria avaliar esses clientes, entender a jornada do meu cliente dentro do meu negócio. Ele começa com uma característica física, de biomecânica, né, de técnica dos movimentos. Ele ali por 3, 4 meses já começa algumas alterações e se eu conseguir mensurar, criar eventos, criar um engajamento, eu consequentemente consigo melhorar a taxa de churn. Eu consigo diminuir essa taxa. Mas, Rafa, meu problema é que eu não tenho aulas experimentais. E aí eu te pergunto, onde que você está colocando investimento do seu negócio? Como é que é o seu marketing? A maioria, galera, a maioria que eu faço entrevista, que eu dou treinamento hoje, a maioria que eu estou seguindo, não tem marketing digital. Eles não usam hoje uma das ferramentas mais poderosas para captar clientes, que é o marketing. A maioria fica naquilo que sempre funcionou e sempre vai funcionar, é indiscutível, que é a indicação. Mas nem isso ele tem uma estratégia clara. Você sabe, por exemplo, qual que é o melhor momento de pedir uma indicação para o seu cliente? Se é no começo, quando ele faz a compra, se é no meio da trajetória dele, ou se é no final, quando ele está ali quase convertendo? Segundo alguns especialistas que a gente acaba estudando, e um deles, o Flávio Augusto da Silva, que tem mais de 30 anos de experiência em vendas, ele traz um dado muito interessante dentro do negócio dele, que é venda de escola de inglês, né? Onde a maior efetividade da indicação acontece, sabe onde? No ato da compra. Porque ele confiou no seu serviço, ele confiou naquele projeto, e ali ele está mais propenso a indicar outras pessoas. Então até isso a gente precisa de estratégia para conseguir ter efetividade. Como é que funciona a indicação hoje dentro do seu negócio? Se é a única ferramenta que você usa, que a maioria usa somente essa. E aí eu trago outras ferramentas de captação que são muito essenciais para o nosso negócio. Primeiro delas, tráfego pago. Muitas pessoas usaram e hoje não usa mais. Colocaram dinheiro ano passado, 2, 3 meses e pararam de usar. Por quê? Porque não é só fazer a ação. Você precisa de uma estratégia. Deixa eu colocar aqui 100, 200 reais em tráfego pago e começar a mensurar quantas mensagens eu começo a receber por mês a mais. E muitas vezes você fala, mas está vindo muita gente desqualificada. Isso é realmente você entender o que é um funil de fato de vendas. Porque se eu aumento esse meu funil, mais pessoas estão assistindo, a tendência é que pessoas desqualificadas também vão mandar mensagem. Mas se você tem um processo bem efetivo, você começa a pensar, se antes eu tinha 10 pessoas entrando em contato e agora eu tenho 40, provavelmente a sua taxa de conversão também vai alterar. Porque desses 10 contatos que você tinha, provavelmente você convertia ali 1, 2, algumas pessoas convertem até 5, tem uma taxa de conversão boa, né? E como eu falei, às vezes o problema ali é a taxa de churn, mas hoje você construindo o tráfego pago, você está tendo 3 vezes mais pessoas te procurando. E aí você alinhando bem esse processo de experiência, pedindo para ir lá visitar o seu box, para depois você muitas vezes apresentar o plano, caraca, você começa a criar um processo cada vez mais efetivo e utilizando esse canal de aquisição, que é o tráfego pago. Então assim, muitos donos de box acabam errando, principalmente na hora da captação, galera. Acabam não utilizando algumas ferramentas. Instagram, Facebook, TikTok, são ferramentas hoje que estão muito em alta. E é muito importante que a gente tenha uma estratégia efetiva para isso. Que tipo de vídeo você vai compartilhar? Como que eu gero confiança nos clientes para irem até o meu local? Como eu falei para vocês não estão no mercado do fitness, vocês estão no mercado wellness. Ele vale atualmente 6 trilhões de dólares. É 3 vezes o PIB do Brasil, galera. É o mercado que você está inserido. Por que eu sei que é o mercado que você está inserido? Porque o impacto que você tem na vida de uma pessoa, ouça seus clientes mais antigos. Pergunta para eles o que mudou na vida deles. E se eles vão falar sobre, eu consegui aumentar o snatch, consegui aumentar o back squat, consegui aumentar o bar muscle up. Sabe o que eles vão falar para você? Cara, o CrossFit mudou minha vida. Eu me sentia depressivo,
eu me sentia desanimado, eu me sentia com falta de, autoestima, e o CrossFit me ajudou a resgatar isso na minha vida. Ele me deu uma comunidade, ele me deu felicidade. Isso não é fitness, isso é wellness. Isso é um mercado cada vez maior dentro do mundo. As pessoas estão buscando cada vez mais isso. Isso é pertencimento. E o que você pode gerar na vida das pessoas é isso. Então o modelo de negócio, às vezes a gente confunde, né? Por isso que eu falo, qual que é o diagnóstico que você tem do seu negócio hoje? O que você acha que o seu negócio faz? Para algumas pessoas, o negócio é fazer treino de CrossFit. Para outros, é ter um lugar onde as pessoas têm um projeto de saúde. Quando você muda a sua visão do seu negócio, o jogo também muda. A percepção de valor também muda. A maneira como você pode divulgar o seu negócio também muda. Então eu trouxe 3 pontos aqui essenciais, que é captação, retenção e qualificação desse cliente, diminuir a taxa de churn, tá? E quando a gente tem isso como uma triagem dentro do nosso negócio, a gente consegue ser mais efetivo dentro da nossa projeção, das nossas metas, dentro do como eu enxergo o meu negócio. E tá tudo bem, galera. Muitos eram coaches, eram alunos e viraram dono do seu próprio negócio. E empreender no Brasil não é algo fácil. A pessoa tem que ser um herói, tá? Tem muitas adversidades, tem muitos obstáculos. E eu tô aqui para ajudar vocês em 2026. Eu e o projeto da IRC Growth, a gente vem para não só colocar em prática tudo aquilo que a gente vem fazendo com a IRC, com a Skyhill e com todas as empresas do grupo, mas transmitir para vocês uma visão mais clara do seu negócio e o quanto que isso pode impactar a vida das pessoas. A gente usa a ginástica como meio, não como fim, para gerar valor na vida das pessoas. Você pode usar o fitness, o movimento, como um meio de transformação e não como um fim da sua esteira. Consequentemente, tendo uma boa estratégia, uma boa visão do seu negócio, 2026 pode se tornar o melhor ano da sua vida e do seu negócio. Mas para isso acontecer, é como a diferença de uma aula em grupo e uma aula individual personalizada. Você precisa ser acompanhado. Vou deixar o link aqui nesse vídeo para vocês do IRC Growth. Comenta lá, faz o cadastro e marca uma reunião comigo, que eu vou trazer para vocês um passo a passo importante para crescer o seu negócio no detalhe em 2026 e o quanto que isso vai ser importante para sua vida. Você não está sozinho nessa, eu tô aqui para poder te ajudar. Vamos juntos crescer.